Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André, eu sou roteirista de quadrinhos. Tenho algumas obras publicadas de forma independente aí nos últimos anos. E eu estou fazendo esse vídeo aqui através do PROAC para falar um pouco sobre a escrita de roteiro de quadrinhos. Eu vou trazer aqui hoje nesse vídeo um pouco sobre as noções, as peculiaridades que fazem uma história ser contada em quadrinhos e não em escrita literária ou audiovisual, enfim, entre tantos meios de formas de contar histórias que a gente tem. Mas antes, acho que a gente pode começar falando um pouco de como a humanidade está acostumada a contar histórias com imagens, né? É o primeiro meio que a humanidade teve de registrar suas histórias, né? Desenhos em cavernas, retratando o que imaginamos que sejam momentos dos dias deles, caçadas, enfim, alguns rituais. E eles já tinham esse costume, esse ímpeto, né, de registrar isso de alguma forma visual. Então é muito legal a gente pensar de como isso está interiorizado dentro da gente, assim, esse costume de contar e de ler essas histórias dessa forma. Mesmo no Egito Antigo, os hieroglifos que a gente tem no nosso imaginário, né, aqueles desenhos meio lateralizados, eles contavam histórias de dinastias e tudo mais, né, e todos dessa forma, né, sempre muito sequenciais. E isso vem desde sempre, então, assim, desde sempre da humanidade mesmo, a gente pode dizer que a gente está acostumado a contar as histórias com desenhos, né? E com texto também, né? Conforme a humanidade foi evoluindo, enfim, a gente foi desenvolvendo a linguagem escrita. No próprio Egito, essas coisas se misturam um pouco, né? Porque os hieroglifos, eles mesmos são desenhos que se transformam em letras, enfim, tudo mais. Mas foi lá pro começo do século XIX, que já com a mídia impressa, né, enfim, que surgiram o que a gente considera a primeira história em quadrinho, né, assim, do Topfer, na França. Ele tem algumas coisas muito parecidas com o que a gente vê hoje, né, ainda sem balõezinhos e algumas outras coisas mais tradicionais. Mesmo aqui no Brasil, no século XIX, o Angelo Agostini também tinha suas tirinhas nas Aventuras de Joaquim e, enfim, outros trabalhos aí, já com uma linguagem muito similar, muito semelhante ao que a gente está acostumado a ler hoje em dia, né? E lá para o final do século, é tido como um marco, né? Também o Yellow Kid, nos Estados Unidos, que inventou, né? Enfim, atribuiu o uso de balões de fala para os seus personagens, né? Também aí firmando um elemento que é praticamente obrigatório numa história em quadrinhos, gente. E a partir daí a coisa foi. E no século XX os quadrinhos dominaram uma grande parte dele ali. Ele se estabeleceu como uma mídia, né? Um meio de contar histórias. O que é muito engraçado, porque a gente fala isso hoje em dia, mas na verdade até hoje em dia, né, tem um pouco disso. Por muito tempo, no século XX mesmo, as pessoas viam os quadrinhos como um gênero, né? Um gênero de histórias, e não como um meio de contar histórias. Um gênero infantil, com histórias menores, mas hoje a gente sabe muito bem que isso não tem nenhum sentido. Existem histórias infantis em quadrinhos, assim como existem histórias infantis em audiovisual, em literatura, em todos os outros meios de se contar a história. Mas o quadrinho ele foi se transformando e criando essas possibilidades que são únicas para ele, né? Você conta uma história nos quadrinhos, é impossível você replicá-la num livro, num filme, é impossível você replicar essas coisas com as possibilidades que a gente tem juntando o texto com a imagem, essa linguagem que a gente está acostumado a ver agora, que são os quadrinhos. Enfim, os quadrinhos são um meio único de se contar histórias, né? Ele já é reconhecido hoje, não sei se oficialmente, para ser sincero, como a nona arte, né? É um meio com histórias únicas e memoráveis que mexem com a gente, que mexem com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? Claro, tem muitos quadrinhos que estão aí só pra gente se divertir e dar risada, enfim, mas isso tudo também, querendo ou não, mexe com a gente de uma forma ou de outra, não é mesmo? Tem um pequeno histórico, né, pra gente ter essa ambientada, né, do porquê que a gente conta histórias em quadrinhos, porquê que isso é uma coisa que persiste, né, mesmo com as outras possibilidades, talvez até mais ricas, né, como o cinema, enfim, essas coisas mais. A verdade é que cada meio de contar histórias tem suas características, suas peculiaridades e todas elas são muito válidas, né, e o quadrinho
é uma delas e ela é incrível. Bom, pessoal, como eu falei, eu vou dar um panorama um pouco mais geral de como se contar uma história em quadrinhos. Claro, uma das formas de se contar histórias em quadrinhos, das formas que eu estou mais acostumado a fazer. Existem dezenas, centenas, milhares de jeitos de você pensar isso, com certeza. Mas a gente costuma partilhar as nossas impressões, nossas visões, para, assim, de alguma forma ou outra, ajudar alguém que também partilha um pedacinho dessa, um pedacinho daquela. A gente vai construindo o nosso jeito de contar essas histórias, é claro. Eu acho que não tem jeito igual de contar a história. Cada um conta de um jeito, cada um tem um processo. E isso é incrível, isso transforma as histórias que a gente tem para ouvir, para contar, tão ricas e tão vastas, né? Não é à toa que a gente tem dezenas, milhões de histórias hoje em dia no mundo e tanta gente ávida por consumi-las e isso não acaba. Eu vou passar mais um geral sobre quadrinhos, porque é uma aula de curto período, para a gente ter uma aula de roteiro, isso daria, enfim, um semestre de um curso ou uma oficina de muitas aulas, enfim. Não temos tempo suficiente para isso, então vamos dar um panorama geral para dar aquele empurradinha, aquele tipo, não, vamos escrever um quadrinho, assim que é legal. Você já tem o suficiente para isso, tá? Essas informações aqui você já pode sentar e falar, beleza, vamos começar a escrever essa história. Vamos falar então de roteiro de histórias. O que é um roteiro, né, para começar? Um roteiro nada mais é que uma guia, né? Uma rota, um caminho. Existem roteiros de viagens, enfim, esse tipo de coisa. E um roteiro de história em quadrinhos, ele é um documento que vai te explicar como você vai contar essa história em quadrinhos. Muitas pessoas falam, vou escrever o roteiro. Para você escrever o roteiro, você já tem que ter a sua história antes, né? Dificilmente você vai desenvolver a sua história diretamente no roteiro. Claro, tem pessoas que fazem isso. Teoricamente, teria que ter a sua história antes, já pronta, escrita de forma como você preferir, literária, em tópicos, para aí sim você poder roteirizá-la em quadrinhos, que é desmontá-la em quadro, diálogo, página, cena, capítulo e tudo mais. E para a gente ter uma história que impacte o nosso leitor, né? Eu acho que é sempre legal a gente pensar que a gente tem que ser verdadeiro ao contar essa história. A gente tem que pôr um pouquinho da gente, ou bastante da gente, nesses personagens que a gente vai desenvolver, nessas situações que a gente vai criar, para que isso reverbere com as pessoas, porque às vezes parece bobo a gente pensar assim, né? Mas muito que a gente vive, muito do que a gente pensa, do que a gente passa, muitas pessoas passam, pensam e vivem coisas, se não idênticas, muito parecidas, muito semelhantes. Enfim, por mais que seja uma história de gênero, que você queira criar um faroeste, uma ficção científica com robôs e alienígenas, acho que é muito importante a gente trazer elementos que nos trazem familiaridade. Quantas vezes a gente não viu uma música e falou assim, nossa, parece que fui eu que escrevi, ou parece que escreveram para mim, né? Isso é muito corriqueiro, assim, no mundo das artes. Tem uma frase muito boa do história bem contada, com emoção, com verdade ali depositada, ela muitas vezes faz com que a gente ressignifique muitas coisas do que a gente já viveu e entenda algumas situações que a gente passou de uma outra forma, né? Isso é maravilhoso de contar histórias. E bom, já deu para perceber que eu não estou aqui para contar nada sobre alguma estrutura específica de contar histórias, como, sei lá, Jornada do Herói, Slice of Life. Existem dezenas de métodos de se dividir uma história em subidas e descidas, beats, enfim. Isso tudo tem muitos livros de roteiro em geral, seja de cinema, seja de quadrinhos, seja de ficção, de romance, que vão te dar alguns guias de como estruturar isso ou aquilo. Na minha opinião, independente de como você vai querer contar a sua história, se vai ser um recorte da vida, se vai ser enfim. O importante mesmo é que a gente deposite
um pouco da gente naquilo tudo. Eu sei que muitas vezes a gente tem medo, né, de nos expor, porque escrever uma história, no fim das contas, é se expor um pouco, porque você deposita ali coisas que você está pensando, vivendo, opiniões que você tenha, e isso pode repercutir e você se sentir tipo, não, mas espera lá, né? Não é bem assim. Mas tudo bem, né? Eu acho que a gente tem que depositar as coisas sem medo e acreditar que isso vai reverberar positivamente, né? Com muita gente, assim. Claro que vai ter gente que não vai gostar ou que vai passar batido, isso é normal, né? Isso faz parte do processo todo. Eu acho que dentro dessa coisa de contar histórias, uma coisa que o leitor gosta é de descobrir as coisas, né? De fazer conexões e de se sentir parte do processo de leitura, né? Não explicar demais, né? Aquele famoso deixar o público fazer parte daquilo, né? Quanto mais você pega um personagem que tem alguns defeitos e tem alguns problemas e você começa a esmiuçar aquilo, não, ele tem esse defeito por conta disso. O personagem acaba se diminuindo um pouco na mente do público, né? Porque a pessoa ela começa a entender muito bem ele e prever os seus próximos passos. Mas quando você não deixa isso muito claro, porque muitas vezes nem a gente tem claro, né? Isso enriquece, né? Porque as pessoas começam a se perguntar por que ele fez isso, por que ele fez aquilo e tudo mais, né? Agora vamos partir para a parte específica, né, dos quadrinhos. Falar um pouco da narrativa gráfica em quadrinhos, que é muito rica, né? A narrativa gráfica em quadrinhos, ela costumeiramente junta a imagem com a escrita. Claro, existem muitos quadrinhos sem fala, sem diálogo, sem caixa de texto. Isso é bem comum hoje em dia, né? Muitos, inclusive, acreditam que um quadrinho ideal seria com menos texto possível, né? Eu discordo um pouco, eu acho que um quadrinho é o que ele precisa ser. Se a gente vai fazer um quadrinho sem fala, sem diálogo, tudo bem, ele pode ser um quadrinho incrível assim também. Porém, se a gente sente necessidade de que as pessoas falem e que você, enfim, precisa explicar alguma coisa através de uma caixa de texto, não tem nenhum problema. Já sabemos que existem quadrinhos incríveis dos dois jeitos e isso nenhum diminui o outro ou engrandece, né? Isso não é um problema. No entanto, por padrão, a gente costuma juntar os quadrinhos, né? Se você fala em quadrinhos, as pessoas vão pensar, um balãozinho, isso é o mais normal. E é muito interessante a gente trazer esse equilíbrio, né? Da imagem com a escrita. O quadrinho conseguiu encaminhando ali para o meio, né? Entre uma arte muito requintada, um texto muito requintado e conseguiu juntar essas duas coisas, um texto mais conciso e direto e uma arte mais simples, também gera o vínculo com o leitor, né? Esse livro aqui, Desvendando os Quadrinhos, do Scott McCloud, ele fala muito sobre isso, né? Uma das coisas que ele fala, a gente se identifica muito com esses desenhos pictográficos como emojis, enfim, esse tipo de coisa, né? Porque a gente se vê daquele jeito, de um jeito ou de outro. A gente não está olhando para o nosso rosto o tempo inteiro, a gente não sabe exatamente que ruga que está dobrando quando a gente chora, quando a gente ri, enfim, quando a gente fica bravo e tudo mais. Isso também é um jeito da gente trabalhar um pouco a arte dos quadrinhos, né? Muitos autores dizem que quando você trabalha um desenho, uma ilustração muito realista, a gente acaba afastando um pouco isso da gente, né, do leitor. Muitos mangás, vilões, têm traços muito mais detalhados, né? Você vê um herói tradicional de mangá ali, né, pensando assim, com um olhão grande, esses traços mais simples, mais limpos, né? E os vilões sempre muito carregados, cheios de risquinhos, com muitas rugas, né? É o mesmo desenhista, geralmente, ele faz essa distinção justamente para afastar aquele vilão da gente, né? Para mostrar, tipo, esse aqui você tem que enxergar de outro jeito, né? Isso não é explícito pra gente, mas de alguma forma nos dá essa sensação, né? Pois bem, vamos falar então da narrativa gráfica mais especificamente dos quadrinhos, né? Eu acho que tem três coisas legais para a gente separar aqui para falar de quadrinhos. O entre quadros, que é a mudança de um quadro para o outro. O próprio quadro de quadrinho, que tem todas as suas especificidades. E a página de quadrinhos, né? Aqui falando em mídia impressa ou página digital, mas enfim. Claro que com os avanços digitais aí que não são nem um pouco modernos, existem quadrinhos de rolagem infinita, quadrinhos de Instagram, que trazem outros tipos de abordagens, né? Mas aqui eu vou falar de página mesmo, que é o que eu estou mais acostumado também.
e que eu acho que é um elemento muito legal para trabalhar suspense e tudo mais, né? Eu acho que quando se fala em quadrinhos, essa coisa da página, do virar da página, seja digital, seja físico, é muito legal da gente pensar. Mas vamos começar com um entre quadros, né? Com o Scott McCloud aqui chama de sarjeta também, e muitos estudiosos de quadrinhos colocam isso como algo muito importante, né, para a linguagem, né? Que é o que acontece entre um quadrinho e outro, né? A gente, leitor, né, a gente quando lê uma história em quadrinhos, a gente não vê tudo o que está acontecendo, mas a gente conclui, né? O que tá acontecendo. Quando você lê um quadrinho e vê o próximo, a gente acaba concluindo, né? Um soco, né? Mas o que aconteceu nesse meio tempo? Nossa mente conclui, a gente é um leitor ativo, a gente está sempre participando da construção daquela narrativa. E o que é muito interessante, porque muitas vezes quando você vai começar a escrever um quadrinho, você acaba não pensando muito nisso, né? Às vezes muita gente vai pensar que os quadrinhos são sempre sequenciais, uma cena depois da outra, mas nem sempre precisa ser assim, né? Existem muitas formas de você utilizar esse entre-quadros, né? A gente pode, por exemplo, usar um entre-quadro muito expandido, momento a momento ali, você colocando uma coisa bem pequenininha por muitos quadrinhos para demonstrar que aquilo demorou muito tempo. Os quadrinhos de ação, que são mais tradicionais, né? Que você vê golpes e cenas rápidas, de mudança rápida. Quadrinhos para você criar uma temática, né? Você muitas vezes não tem nada acontecendo, mas você vê muitas cenas de um local, seja de uma casa, seja de uma paisagem, enfim. Não correlacionado ao cinema, seria como se a câmera estivesse passando por um lugar para você mostrar o que tem, né? Mas o quadrinho te permite juntar tudo aquilo numa página só, né? Uma coisa que o cinema não teria como fazer. Até teria, né? Mas enfim, não seria a mesma coisa, né? De você montar todo aquele tema que por quadrinho você vai lendo, mas quando você vê a página inteira, você também tem aquele ambiente que te mostra onde nós estamos. Muito por influência do cinema, né? A coisa da cena, né? Que você muda drasticamente de um lugar para o outro, num quadrinho para o outro. Isso, nosso costume de leitura, eu imagino, a gente está acostumado a entender que, tipo, opa, mudou de lugar. Estamos na mesma história, mas em outro local. É uma coisa que a gente usa também bastante. E muitas vezes, muitos quadrinhos mais, assim, contemporâneos, posso chamar, talvez, não sei, existem muitas montagens de quadros que não tem uma sequência lógica, assim, você vai ver elementos perdidos no meio da narrativa, algum objeto que você nunca viu, alguma outra coisa que você não vê uma relação direta, mas quando você lê aquilo em conjunto com o texto, provavelmente, você vai entender mais ou menos tudo aquilo que está se passando. Talvez você tenha que ler algumas vezes, mas é um jeito muito interessante. Enfim, essa viagem de um quadro para o outro é o que mantém o quadrinho, né? É interessante essa coisa de você ir lendo um para o outro, a batidinha ali, né, de um quadrinho para o outro, que seja ele grande, pequeno, enfim. Essa leitura rápida entre os quadros, esse entre quadros que a gente acaba completando o tempo inteiro numa leitura de quadrinhos, né, que a gente vai somando, e quando a gente nem percebe quando a gente faz isso, né, claramente. Mas é isso que talvez seja tão interessante para os leitores, né, o que torne essa mídia tão atrativa para tanta gente, né. Vamos falar do quadro. O quadro dos quadrinhos, ele é muito interessante, porque a gente não, quando a gente está lendo, a gente não para pensar nisso, mas aquilo dificilmente é uma imagem parada, né? Dificilmente é uma foto. Está passando um tempo naquele quadro. Se a gente tem diálogo, fica um pouco mais fácil de identificar. As pessoas estão falando por um tempo naquele quadro. O tempo daquela fala é o tempo que está durando, né? Quando não tem diálogo, aquele quadrinho pode ter durado quanto quiser, né? Muitas pessoas usam como um elemento gráfico mesmo, um quadro muito grande para você entender que aquilo está demorando muito tempo dentro de uma página cheia de quadros curtos, né? Para você, por contraste, mostrar, olha, essa cena está durando muito tempo. A pessoa está aqui parada esperando o ônibus há muito tempo. Ou o contrário, ou você encher de quadros curtos uma pessoa parada para mostrar que passou muitos pequenos tempos ali. São formas de contar a mesma situação, né? E o quadrinho é muito interessante por conta disso, porque você não sabe muito bem quanto tempo está passando naquilo. E isso é muito único. Talvez o elemento mais único do quadrinho é que você tem uma viagem no tempo através do espaço quando você está lendo, né? Porque no próprio quadro existe uma passagem temporal que muitas vezes tem 10 pessoas falando no quadro.
quem começou a falar? Elas estão falando ao mesmo tempo? Não dá para saber. A gente tem que ler para entender, para aí sim assumir alguma coisa ou outra, enfim. Talvez o roteirista tenha pensado nisso, talvez não. Talvez você que vai escrever já tenha pensado nisso. Talvez você não tenha. Enfim, é muito interessante. Isso tudo torna muito rico, né, a linguagem. E uma outra coisa muito legal é que, como eu falei do espaço, do tempo, da viagem no tempo ali, que o quadrinho ele está sempre ali na sua vista, né? Então, você tem essa possibilidade de passear o olho por aquela página, você voltar a ler um negócio ali, como se você tivesse essa maleabilidade temporal na história, no decorrer da história, né? Quem nunca virou uma página e leu a outra antes de voltar aqui, né? Porque, tipo, nossa, peraí, isso acontece muitas vezes, né? Com muita gente, com certeza. De ler um pedacinho da página posterior para voltar e ler a anterior e tudo mais. Isso é muito mais difícil num livro, num filme, muito mais, mas enfim. O quadrinho te permite isso com maior facilidade, né? E por último, a página, né? A página, ela é o seu espaço. O espaço da página é o seu limitador. Você tem que entender o que você quer contar nessa página, o quanto seria legal você guardar essa surpresa para a virada da página. É um elemento muito interessante de ser usado. E quando ele é usado corretamente, ele torna a história mais dinâmica, né? Se você não pensa muito nisso, você vai escrevendo, tipo, beleza, aqui, agora acontece isso e depois esse. E se você não se preocupa quando, peraí, essa página acaba aqui. Acho que é melhor eu guardar esse acontecimento para outra. Porque aí a pessoa vai tomar essa surpresa, que esse spoiler depois, né? E mesmo nesse sentido, não segurar, por exemplo, uma coisa que vá revelar o que você quer que a pessoa descubra na página de trás e na página da frente, que ela provavelmente vai ler primeiro, né? Tentar evitar algum tipo de explicação ali que a pessoa bata o olho e fala, nossa, mas peraí, o que aconteceu? É muito legal usar desse elemento da página como artifício mesmo, né? Para a gente contar nossas histórias. Porque a gente pensando nela, a gente tem mais facilidade de organizar as ideias, organizar a ordem da história. Bom, pessoal, falamos bastante das imagens agora, né? Claro, não só delas, mas majoritariamente das imagens. E eu queria falar um pouquinho mais, bem pouquinho mesmo, mais esmiuçado sobre os textos que acompanham esses gráficos, né? Digamos assim. Interessante dos quadrinhos de se observar, né? Que como no começo do surgimento da mídia, né? Dos quadrinhos, os textos eles eram absolutamente redundantes com o que estava ilustrado. Então era muito comum você ver textos como, por exemplo, então ele abriu a porta e observou atentamente. E você via na imagem só isso, né? Só abrindo a porta e olhando. E em seguida um chute olímpico, sei lá. E aí um chute, sabe? Então eu acho que os autores, eles tinham muito medo que as pessoas não entendessem a mídia dos quadrinhos, né? Então eles repetiam e eram redundantes ali na descrição para as pessoas não terem dúvidas do que estava acontecendo naquele momento, né? E isso com o passar dos anos foi ficando para trás, afinal de contas não tinha nenhuma necessidade mesmo de você repetir o que está sendo mostrado na imagem no texto, né? Com o passar do tempo, as pessoas foram entendendo que o mais interessante era que você complementasse, né, aquela imagem com um outro texto algo que você não poderia dizer na imagem, né? Um cowboy com uma arma apontando e falando para o outro cara assim, mas você não esperava por isso, sabe? Por exemplo, usar o texto não como uma explicação para o que está acontecendo, mas sim como um elemento que some na narrativa, né? Hoje em dia o texto redundante é utilizado muitas vezes para você fazer alguma referenciação a quadrinhos antigos, né? Quando você quer fazer algum tipo de homenagem ou algo assim, os autores acabam fazendo dessa forma, né? Mas num quadrinho mais moderno isso é praticamente inexistente, né? Acontece muito de uma palavra, a gente chama de palavra ilustrada, né? Pode chamar assim, que você acaba narrando elementos que coincidem com o que está acontecendo, mas não necessariamente são a mesma coisa, né? Você ambientaliza aquela cena com palavras, mas não necessariamente a descreve ipsis liris, né? Ali o que está acontecendo exatamente, né? Isso é comum, inclusive, se bem feito, se feito com cuidado e com consciência, pode tornar uma cena mais interessante, né? Se você
adiciona elementos no texto que você não consegue passar com a imagem, ou reforça elementos que você gostaria na imagem dentro do texto, mas não só simplesmente repete, né? E é sempre legal a gente tentar pensar em formas interessantes, assim, de você usar o texto como um elemento que adiciona à sua narrativa, e não que a repete ou a que limita também, né? Muitas vezes é legal a gente tentar pensar numa imagem que vai nos informar aquela situação antes de você precisar explicar ela num balão de texto ou numa caixa de texto superior, assim, né? Se você às vezes sente que não é suficiente uma imagem, tudo bem, a gente põe o texto lá e talvez ele realmente faça a diferença e seja muito melhor, não é mesmo? Mas enfim, eu acho que a gente também não pode ter medo de escrever diálogos e caixas de texto, ao contrário de muitos quadrinhos que às vezes prezam por imagens. Eu acho que um equilíbrio é sempre legal entre ter essas coisas. Afinal de contas, como eu disse, os quadrinhos são conhecidos por realmente unir essas duas linguagens num único meio, né? E eu acho que isso só tem a enriquecê-lo e engrandecê-lo, né? Como eu disse, quadrinhos silenciosos são incríveis e perfeitamente aceitáveis, mas também não tiram nenhum mérito dos quadrinhos com texto e tudo mais. Bom, gente, esse foi um panorama um pouco geral, né, sobre os quadrinhos, sobre como escrever em quadrinhos, né? Eu acho que a gente tendo essas coisas em mente, o tempo dos quadros, a passagem entre quadros, as páginas, o uso de texto de forma equilibrada, né? A gente ter essa noção de que a gente pode contar uma história brincando com a temporalidade das coisas, entre a passagem de tempo entre os quadros, isso tudo são coisas que só os quadrinhos podem nos oferecer, né? Então, eu acho que é sempre muito legal a gente pensar nesse elemento quando a gente for transmitir essa história por esse meio, né? E, enfim, acho que para encerrar, uma coisa que muita gente tem dificuldade ao escrever histórias em geral é sentar e escrever, né? Muita gente reclama de bloqueio criativo, de não conseguir terminar a história, de não conseguir andar. Eu acho que no fim a gente tem muito medo, né, de nos decepcionar assim, com as histórias, né, que a gente está escrevendo. Falo isso também por experiência própria. Mas eu acho que no fim das contas, o que a gente tem que fazer mesmo é escrever, né? Escrever sempre, escrever mais, escrever quando puder, né? Escrever quando se sentir bem, às vezes quando se sentir mal, às vezes escrever 2 linhas e tudo bem, às vezes escrever 5 páginas e maravilha, às vezes sentar, escrever uma palavra e pensar assim, hoje realmente é o que eu tenho para contribuir, né? E quando a gente fala de histórias, eu acho que é importante a gente sempre terminá-las, né? A gente sempre ter como foco, assim, ao começar uma história, a gente conseguir chegar ao fim dela. Porque senão a gente tem um monte de histórias incompletas e nenhuma delas é boa ou ruim, porque elas não estão terminadas. A gente não sabe como elas terminaram, a gente não sabe o que aconteceu ali. A gente pode até ter uma ideia geral na cabeça, mas eu acho que a gente conseguindo concluir essa história, a gente tem um material que a gente pode olhar de novo e mexer ou não mexer, enfim, mas que a gente pode dizer, não, essa história eu terminei e ela não ficou boa. E não tem problema, porque você pode ter certeza que todos os escritores, sejam de quadrinhos, sejam de romances, têm dezenas de histórias ruins, centenas de histórias ruins que não foram publicadas e algumas foram, né? Enfim. Mas isso é normal, a gente nunca vai escrever só coisa boa, a gente nunca vai escrever só texto incrível. Isso é o mais esperado, assim. Eu acho que a gente não ter medo de testar e de tentar e de colocar de novo, medo de perder tempo. Tipo, você está escrevendo essa história que está ruim, mas nunca se perde tempo quando a gente está criando. A gente está sempre aprendendo alguma coisa, a gente está sempre descobrindo coisas novas, né? Então, acho que como um recado final sobre roteiros de história em quadrinho, escreva. Escreva sempre que puder, escreva com alegria, escreva com emoção, escreva de verdade, com carinho ali, que as coisas vão andando, né? Essas coisas de técnicas e de métodos, elas podem te ajudar, podem te apoiar,
É sempre bom ter um background para a gente conseguir construir as coisas com um pouco mais de conhecimento. Mas se a gente põe o nosso coração ali sem medo de errar, porque a gente vai errar mesmo, né? Eu acho que é o mais importante. E aí a gente escreve grandes histórias eventualmente. E isso vai acontecer com certeza. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa pequena videoaula aqui. E, enfim, que vocês sigam procurando conteúdo sobre roteiros de quadrinhos em outros lugares, que tem muito material rico por aí pra gente dar uma olhada, cursos, oficinas, enfim, isso tem de monte por aí, tá bom? E sigam lendo quadrinhos, que é demais. Quadrinhos é muito legal. Valeu, pessoal!